Olá, todos nós sabemos da importância da atividade física para a nossa saúde, especialmente para quem tem mais de 50 anos. A Larissa Quirino, ela vai além dessa conceituação. Ela chama para uma responsabilidade constitucional, ou seja, é um dever do cidadão praticar exercício físico. Eu estou aqui com ela no estúdio. Larissa Quirino é graduada em Direito, em Educação Física, é personal trainer. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada. Obrigada, Ivacira. Que nós vamos falar um pouco desse conceito estético, da saúde, mas eu já vou te perguntando uma frase que tem na sua rede social, que é o seguinte: salvando vidas por meio da musculação. Como que a musculação pode salvar vidas? Eu venho trabalhando com musculação há 16 anos, especificamente só com musculação. E eu pude observar uma transformação muito significativa na vida de várias pessoas e várias famílias que estão comigo há muitos anos. E realmente salva vidas, porque a musculação, ela melhora a condição física, mas não é apenas a condição física, melhora a condição emocional, a condição metabólica, a condição de interação entre as pessoas, porque o fortalecimento, ele não é só externo, não é só a musculatura em si. O cidadão que pratica musculação, ele se sente mais capaz, mais fortalecido, mais encorajado. E as pessoas que estão encorajadas e fortalecidas, elas podem tudo. Elas podem movimentar tudo. E eu observei isso, que a musculação, ela realmente salva vidas, muda a vida das pessoas, transforma casas, famílias. Por isso a minha frase lá no Instagram. E quem procura por atividade física, procura um profissional. Ele geralmente, quando estou falando aqui da faixa dos 50 mais, ele é indicado por médico ou ele vai espontaneamente? Nós temos as duas questões acontecendo, né? Mas eu observo que de alguns anos para cá, é mais frequente as pessoas virem pela iniciativa própria. Eu acho que a rede social, as conversas, a mídia em si está mostrando a todo tempo o quanto é necessário fazer atividade física. Então as pessoas estão se permitindo, estão saindo da zona de conforto, estão levantando do sofá, né, para procurar um bem-estar. Então, ainda observo muita indicação médica, inclusive até aumentou, mas a manifestação assim, da população, do cidadão, e entender que precisa se movimentar, está crescendo. Em nossas conversas anteriores, você falou aí sobre o dever da pessoa se cuidar. Como é que é isso? É um campo jurídico que você está levando para a academia? Durante o curso agora do direito, eu refleti bastante, né, várias vezes, fazendo essa conexão da minha área de atuação atual, né, com o estudo que eu estava desenvolvendo. E a gente fala tanto de direitos e deveres, né? Fala tanto de os hospitais superlotados, de o Estado conseguir prover para a população uma saúde de qualidade, um atendimento que vá além, né, que não tem espera. E eu me questionei, eu penso, como que nós queremos que o Estado dê conta de uma população tão grande, sendo que o próprio indivíduo, cuidando da sua própria saúde, não está tendo essa responsabilidade. Então, é uma responsabilidade realmente constitucional, se a gente vai no texto constitucional, que cada um tem o quê? Está cuidando do seu. Você tem direitos, você tem deveres, o Estado vai prover várias coisas, mas você tem uma responsabilidade. E faz parte do princípio da dignidade da pessoa humana você estar se cuidando, você estar com o corpo nutrido, capacitado para produzir, você está com a mente capacitada para entender, para aprender, para ensinar. Então, se a gente pensar nesse caminho, a gente consegue melhorar várias situações hoje que estão fora de controle. Você está dizendo que uma pessoa que pratica exercício físico regularmente, continuamente, ele adoece menos, portanto, ele exige menos do poder público em termos de investimento na saúde? Exatamente.
quando a pessoa está o quê? Dormindo bem, alimentando bem, fazendo atividade física, ela vai evitar obesidade, ela vai prevenir a hipertensão, vai prevenir o diabetes, que é o quê? São as doenças que sobrecarregam o sistema de saúde hoje e poderiam ser evitadas com mudança de hábitos. E o hábito que a gente está lá no topo da lista, né, que está faltando, é a atividade física. Então, o sedentarismo, ele aumenta o fator de risco para várias doenças. E como escolher a atividade adequada para a pessoa para evitar determinadas doenças, ou então para ajudar no tratamento? A gente tem o atendimento direcionado para várias doenças. Então, até a importância de um profissional gabaritado, preparado, é para isso também. Porque a atividade física, embora pareça ser muito simples e comum a todos, ela tem a medida, tem o momento certo para cada pessoa e a maneira certa de cada pessoa fazer. Eu acho que o sucesso para a pessoa alcançar os benefícios está exatamente na individualidade, em você cuidar da questão de cada pessoa, cada cidadão, com cuidado. E às vezes a pessoa deixa de praticar porque não está conectado com ela, está um limite acima, está muito intenso ou pouco intenso, ela não está vendo benefício, ela está se desgastando e ela cansa daquele desgaste. E a atividade física não pode ser isso. A atividade física tem que ser um hábito de vida, tem que ser como uma higiene corporal, uma coisa que você faz, que você sabe que aquela rotina vai manter você na sua saúde plena, você na sua higiene mental, corporal. Então é importante essa individualização. Para quem tem um problema na coluna, eu vou proceder de uma forma. Para o diabético, eu vou proceder de outra forma. Para o adolescente que está estudando muito, está com a mochila pesada, está com a postura ruim, eu vou proceder de outra forma. Para o idoso, eu vou proceder de outra forma. Para a mulher que está na menopausa, para a mulher que está gestante. Então, cada coisa é direcionada especificamente para o objetivo e para a capacidade física. E como que desperta, qual o fator externo, né, que pode levar a pessoa a ter essa autorresponsabilidade, de falar, eu preciso, porque não é divertido, né, para a maioria. Eu também, fazendo um paralelo com o direito, né, a gente luta tanto pela liberdade, e você quer liberdade maior, que é você conseguir ter autonomia na sua vida. Você ir e vir, levantar, sentar, fazer todas as suas coisas sozinhos. Então, eu acho que esse é um caminho, você pensar no seu futuro e na qualidade de vida que você quer ter e na autonomia que você não quer perder. Para não ficar sob cuidados de terceiros? Exatamente. Não ficar sob cuidados de terceiros, não ter que se privar de algumas situações porque não tem a capacidade física. Tem pessoas que trabalharam a vida inteira, hoje têm disponibilidade de tempo e financeira para estar viajando, mas não tem condições de viajar sozinho. Não tem autonomia, não tem segurança. E também tem a questão que o corpo, quando ele vai enrijecendo e vai produzindo cada vez menos, não é só a parte física, a sua parte emocional e mental também. Então essa pessoa fica desencorajada a aprender uma língua nova para viajar, desencorajada a fazer relações novas, sociais. Então acho que o caminho é pensar no futuro e na qualidade do seu futuro. Você tocou num ponto aí até relevante mesmo dessa saúde emocional, psíquica. Como que o exercício físico, e muitos médicos recomendam a musculação, porque fala que é bastante completa, né? Como que ela pode agir? No metabolismo, o exercício físico, o exercício resistido, que a gente fala da musculação, né? Porque é contra uma força, uma resistência. Também o exercício aeróbico, ele altera a nossa produção hormonal e altera dando um impacto positivo. Então a gente começa a ter o nosso funcionamento bioquímico de uma forma que traz a gente para o bem-estar, o funcionamento do seu corpo de uma forma plena, que é o que acontece o inverso quando a gente vai ficando parado.
O seu corpo vai ficando tão debilitado e vai sofrendo o impacto do envelhecimento mesmo, ele altera as produções todas dos hormônios. E a pessoa vai se sentindo fraca, emocionalmente, né, o humor alterado, o encorajamento, a capacidade física. Então, o impacto metabólico do treino no corpo é que vai gerar esse bem-estar e vai melhorar essas relações no dia a dia. Vai melhorar a mente, vai melhorar a capacidade intelectual e de interação do cidadão que pratica, né? Larissa, nós sabemos que muitos jovens procuram a academia por uma questão estética mesmo, dessa melhoria de trazer mais beleza para o corpo. Mas a gente vê também muitos idosos, até acima de 70, procurando academia. Qual é a faixa etária que você atende normalmente, assim, uma média? Eu diria que eu trabalho mais ou menos 35 a 70 anos, uma média. Mas eu tenho alunos de 10, de 13, de 83, 86. Então, é bem amplo. E eu acho que essa diversidade na faixa etária está para aquelas pessoas que entenderam a necessidade do atendimento personalizado, de um atendimento direcionado para a capacidade dela. Então, eu consigo atender o adolescente, consigo atender aquela pessoa que está com objetivo estético, mas a gente consegue também atender a pessoa que está com muitas dores de coluna e quer melhorar, se sentir melhor. Conseguimos atender a pessoa que está com uma arritmia, independente da idade. Então, os objetivos, eles são variados, né? E a faixa etária também é variada, mas o que eu observo é as pessoas que definiram que elas precisam de um atendimento individual para ela chegar onde ela quer, independente se seja o objetivo, o fim estético, seja o emagrecimento, seja um controle da pressão arterial, é o direcionamento individual. E esse acompanhamento é feito também? Sim. Para saber os resultados, mensurar resultado? Sim, sim. Às vezes, o acompanhamento com o endócrino, com o nutricionista, com o cardiologista, eu recebo muito feedback nesse sentido. O pessoal que repete a esteira todo ano, o pessoal que está fazendo acompanhamento com o endócrino, com a nutricionista, com o neurologista, com o ortopedista. Então, é um trabalho assim que engloba tantos benefícios que vai beneficiando todos os atendimentos. É muito mais fácil você tratar um paciente que faz atividade física, que entende o valor dos hábitos dele, para a saúde dele, do que a pessoa que só acredita no remédio. Eu acho que para o médico facilita bastante, né? O cidadão ter a responsabilidade com a saúde. E qual que é o sinal que a dor física dá para a pessoa pós-treino? Fica todo dolorido, no outro dia não consegue sentar direito? Eu até evito ficar usando esse termo. Qual que você usa? Não, eu digo que um desgaste corporal. A dor, às vezes, assusta. Mas a dor é um sinal comum. Comum quando se você ficar muito tempo em pé, você vai, né, se cansar, vai ficar às vezes com dor no pé. Se você ficar muito tempo sentado, você vai também se cansar daquela posição. Se você ficar muito tempo sedentário, quando você faz um exercício, você vai se cansar por fazer aquele exercício. Então não significa necessariamente que a dor esteja vinculada a um treino muito intenso e que ela seja essencial para você falar que está tendo um resultado. É uma manifestação. Porque ela traz esse entendimento, né? Fala, nossa, eu treinei bem, olha, estou sentindo dor. Você não sente nada, será que o treino foi fraco, né? Exatamente, existe essa associação. Mas eu procuro deixar os alunos assim, tranquilos em relação a isso e entender que pode acontecer e é normal. O que a gente precisa é o quê? De uma comunicação para a gente não estar excedendo o limite de treinamento. Então, por exemplo, uma dor articular, um mal-estar, né? Uma frequência cardíaca muito alta. Esses são os parâmetros de segurança. Uma dorzinha muscular, de vez em quando vai acontecer mesmo.
Eu acho que é uma dor orgulhosa, né? Uma dor gostosa, assim. E como que é também, assim, o processo de orientação, de saber que às vezes a pessoa também acomoda naquele patamar ali até de peso ou de tipo de exercício, aí fala assim, não, eu posso colocar um pouco mais, a pessoa vai reagir. É. O peso é uma variável que ela é muito nítida quando você vai periodizar um treino. Mas o profissional que está lá por trás, ele vai levar em conta muitas variáveis. Então a gente trabalha com a intensidade do treino, a quantidade de peso que você vai usar, o volume do treino, os intervalos, a quantidade de séries, repetições. E o profissional desenvolve isso levando em conta várias coisas, não só a força. Então eu tenho que trabalhar dentro de um equilíbrio muscular. Eu preciso trabalhar pensando numa evolução, mas numa prevenção, para eu não te causar lesões, para eu não causar um overtraining, mas para eu alcançar o objetivo. Então, são vários fatores que a gente individualiza e traça um planejamento. A gente chama de periodização do treino. Mas, superficialmente, parece que é só o peso, né? Eu fiz com muito peso ou pouco peso. Uhum. Mas é muito mais que isso. O peso é apenas uma das variáveis que eu posso manipular para dar intensidade no treino e trabalhar um exercício mais específico para força, para potência, para resistência. E falando aí em resistência, tem pessoas que resistem melhor a um treino de madrugada, outra é à tarde, outra é de manhã. Por que tem essa variação, hein? Sim, é nítido. Tem pessoas que não dizem assim, não funciono de manhã, ou não funciono à tarde, ou não funciono à noite, né? Mas eu sempre oriento que o horário que a gente precisa fazer o exercício é aquele horário que a gente tem. Porque se a gente ficar à espera de um horário ideal, o horário que você se sinta mais disposto, que tá tudo bem, às vezes não vai fazer. E tudo na vida é assim. A gente faz o que é a medida que tem que ser feito. A gente não escolhe qual que é o melhor horário, né? Na escola, qual que é o melhor horário para eu levar meu filho para fazer o primeiro ano do ensino fundamental? Não, tem um horário. E aí a gente se adapta a ele. Então eu procuro também conscientizar as pessoas que o importante é você fazer. O restante, a partir que você vai praticando, o seu corpo vai habituando. Então às vezes você não consegue hoje treinar muito cedo, mas se você começa, vai adequando a sua alimentação, vai melhorando sua resistência, dormindo mais cedo para conseguir acordar mais descansado, e você muda aquele quadro. É uma mudança de hábito geral na vida da pessoa. Uma mudança de hábitos. Porque eu conheço uma pessoa que tinha um problema de tonturas, fraquezas, e fazendo múltiplos tratamentos para encontrar uma doença super difícil, ou então para descartar uma doença, né, grave, e a questão era só a perda de massa muscular, era falta de equilíbrio nas pernas, e que a musculação resolveu. Exatamente. Como eu falei agora mesmo, a força, ela não é só externa, ela é interna. E agora eu falo o contrário, né? Esse desequilíbrio que parecia uma fragilidade, um problema de saúde, era falta de musculatura, nesse caso que você está me contando. Então, a musculatura deixa o quê? O corpo vulnerável. O músculo é para dar o quê? Sustentação, estrutura, junto com todo o restante do corpo, né? É porque a gente está tanto falando de musculação, né? Uhum. Mas esse fortalecimento, ele é essencial para todos. Para a gente viver bem. Não significa para ter uma performance esportiva, ou um objetivo estético, é para você viver bem, ter condições, ter liberdade de viver a sua vida. Ir e vir, né, com condição física, com autonomia. Então precisa de força. Larissa, musculação aqui me remete a alguns estudos científicos e que eu já ouvi muito de neurologistas, de pessoas que trabalham nessa área, profissionais dessa área médica,
que ela é a mais completa, que se você não sabe o que vai fazer, que faça musculação. Se você tem umas 10 que você gosta, escolha musculação. Como que você entende isso? Assim, como é que você explica isso para nós? A musculação, eu diria que é um remedinho contra o efeito do tempo no organismo humano. Então, com o passar do tempo, o nosso organismo vai deteriorando. A gente vai perdendo conexões dos neurônios, né? Vai diminuindo algumas células em alguma região, célula muscular. Você vai enfraquecendo. O tempo vai passando e você vai... E a musculação vem fazendo um trabalho contrário. Contra o efeito do tempo. E a gente observa o quê? Que com o passar do tempo, várias doenças vão aproximando da gente. Então é um mecanismo assim, muito como um remédio mesmo, que você praticar, você vai afastando essas coisas que vêm com o tempo, né? Essa deterioração do seu corpo, e você vai cuidando dele, para não sofrer um dano com o passar dos anos. O envelhecimento, ele é inevitável, mas envelhecer é uma questão. Você estar bem ou mal por conta do envelhecimento, hoje a gente já entende que é uma escolha. Você pode definir se eu quero envelhecer numa condição de saúde melhor, numa capacidade física melhor, ou se eu vou deixar apenas o tempo fazer o efeito no meu corpo. Geralmente as pessoas vão procrastinando, né? Como nós estamos já encerrando essa entrevista, quero voltar ao termo inicial que você trouxe para a gente, que é a da responsabilidade constitucional. Quer dizer, a gente fala, eu já falo, muita gente fala que eu conheço, eu não quero dar trabalho para os meus filhos Exato. na velhice. Faz Exato. parte dessa responsabilidade aí antecipada? Faz parte dessa responsabilidade. Fazendo um paralelo, né, com o nosso início de vida, né? A gente tem ali uma pessoa, uma cuidadora, a mãe, o pai, o avó, uma pessoa responsável, que faz todo esse trabalho quando a gente está no início de vida. Então, te leva para o banho de sol de manhã, né? Coloca você na natação, coloca para fazer balé, judô, coloca numa aula de inglês, tem o horário de dormir, tem o horário de acordar. Então vai o quê? Desenvolvendo hábitos para a gente conseguir crescer bem, realizar os nossos sonhos, conquistar as coisas que a gente quer na vida. E aí quando a gente fica na vida adulta, que a gente ganha autonomia da nossa vida, a gente corta tudo isso. A gente não toma mais sol, não dorme no horário, não tem hora de acordar, né? A não ser que tenha um trabalho. Aí você acorda para trabalhar. Você não acorda para cuidar de você porque você tem uma rotina, né? A gente deixa de fazer um curso de inglês, um curso de bordado, que seja, que é ótimo para ativar toda a sua neuroplasticidade. A gente deixa de fazer a natação, deixa de caminhar, a gente vai parando de fazer tudo. E aí junta o efeito do tempo e vai trazendo o quê? A obesidade, vai trazendo a ansiedade, a depressão, a hipertensão, o diabetes. Então, a minha fala da responsabilidade constitucional é nessa situação, porque se a gente poupar, fizer a nossa parte, talvez o Estado possa atender outras demandas importantíssimas, né? Doenças que não dependem disso, graus de doenças que já estão mais avançados, que às vezes a pessoa não tem como ter um tratamento. E tantas pessoas que poderiam estar saudáveis, né? E sobrecarregando tantos serviços. Então, é uma chamadinha assim, de atenção, uma puxadinha de orelha, mas quem vai ser o maior beneficiado é o praticante. Então é uma questão de liberdade de vida, de você poder manter essa liberdade que a gente tem enquanto somos cidadãos que estamos produzindo, né? Estamos no mercado de trabalho, e lá na frente, como que vai ser? O que você vai ser na sociedade? Então, todo mundo precisa começar a pensar em ser um cidadão que continua produtivo. Pode estar aposentado, né?
pode ser o avô, pode estar independente da idade, mas ele continua produtivo no sentido de ter autonomia, de ir e vir, ter bons relacionamentos, né? Cuidar da sua saúde. Poder até se alimentar sozinho, né? Se alimentar sozinho, exatamente. E ser feliz. A nossa vida está ficando muito trabalhar e tô cansado, né? E depois estou aposentada e agora eu não consigo viver minha vida. Eu acho inevitável aqui fazer uma pergunta. O seu aluno que tem 86 anos, qual que é o propósito dele? Ele é disciplinado? Ele é muito disciplinado. E além de disciplinado, ele tem uma energia. Ele já tem o quê? Uma disposição. Então, ele gosta de treinar, ele não nega treino, né? Não falta. E ele é uma pessoa de 86 anos que está com um assunto bom. Ele chega nos lugares, ele conversa, ele tem um bom assunto. Então eu diria que ele é uma pessoa feliz. Lógico que são várias escolhas durante a vida, né? Mas é um perfil bem diferente do que a gente costuma ver, né, para a idade em si. Eu acho que o caminho é a gente pensar nessa responsabilidade de praticar a atividade física pensando nesse futuro, em estarmos capazes e estarmos felizes. Terminamos essa entrevista aqui com a Larissa Quirino, que é personal trainer, graduada em Educação Física e em Direito. Você continua aí com a nossa programação na TV Câmara e quero te agradecer imensamente, viu, Larissa, por estar aqui, trazer tantas informações que são fáceis de praticar, mas exigem a determinação pessoal, né? É uma escolha. Você também acompanha essa entrevista no canal YouTube. Muito obrigada por sua companhia e até breve.